Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no canal da Sociedade Chesterton Brasil. E eu queria conversar com vocês hoje especialmente sobre, estava para chamar até de uma metafísica da linguagem, mas eu acho um nome muito pomposo e o tema que é para assustar, né? Metafísica da linguagem. Aí você parou o seu vídeo aqui agora porque simplesmente você não quer ter uma síncope, né? Você está aqui vendo um vídeo para, sei lá, algumas boas ideias, assim por diante. Mas metafísica da linguagem parece nome de cadeira na universidade para o semestre inteiro. Mas o que eu quero comentar sobre isso é uma certa percepção de que algumas pessoas parecem possuir a capacidade de compreenderem das palavras mais do que a média mesmo das pessoas bem educadas, certo? Então, quer dizer, algumas pessoas parecem ter chegado a um nível de compreensão que não é simplesmente aquilo que nós temos à disposição, por exemplo, com alguém que conhece com qualidade o léxico do seu país. O que eu quero dizer com isso? O léxico é a coleção, pura e simples, coleção daquelas palavras admitidas como existentes dentro, entre as palavras daquela língua, tá? Nem mais nem menos. Então, eu tenho ali, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil o VOLPE, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que então tem a curadoria da Academia Brasileira de Letras. Se você quer saber se uma palavra existe em português e de que maneira ela existe, você vai lá no VOLPE, coloca lá então a palavra e vai aparecer se ela existe ou não. Não vai aparecer definição, não é dicionário, é só para você saber se a palavra existe mesmo. Bom, eu tenho como conhecer as palavras, eu tenho como saber as definições das palavras. A outra parte do processo é justamente conseguir compreender o emprego das palavras ou o mau emprego que as palavras possuem. Então, às vezes alguém quer me explicar alguma coisa e às vezes as pessoas não conseguem, ou porque eu não tenho um nível de compreensão da linguagem suficiente para entender o que ela está me dizendo, ainda que ela esteja falando de maneira muito precisa, ela realmente está... Não tem como falar de uma maneira mais precisa do que ela está falando. Ela está falando de uma maneira absolutamente precisa. Eu, como não tenho os instrumentais, justamente por isso, quanto mais precisa a linguagem de alguém, mais o sujeito ignorante vai sofrer. Quer dizer, porque ele não tem escapadas, ou seja, não é verborrágico, né? Verborrágico é o cara que fala demais. O cara que fala muito, ele ajuda muito mais a pessoa mal instruída do que a pessoa bem instruída. A pessoa bem instruída já entendeu nos primeiros 2 minutos que ele falou. As outras 1h30 são completamente desnecessárias. Já o cara, né, menos instruído vai tropeçando em algumas expressões melhores conhecidas por ele no meio daquela verborragia. Não é que ele vai entender bem a ideia que a pessoa quer passar, mas ele vai dar uma intuída naquilo ali, certo? Então a gente tem esse quadro diante de nós. Ou então, de fato, a pessoa não sabe como falar o que ela quer falar. Ou seja, ela não está usando as expressões adequadas, ela está colocando numa ordem contraproducente, ela está antecipando ideias que ela deveria deixar para depois, porque ela precisava primeiro ter explicado certas coisas, certos pressupostos e assim por diante. E nisso, a gente percebe... Por que eu estou falando isso aqui no nosso bate-papo sobre Chesterton? Eu acredito que Chesterton talvez seja um dos autores mais precisos que a gente tem. Por que eu estou dizendo isso? Novamente eu volto no exemplo que eu volto sempre, vou falar dele. Eu acho que cada 10 vídeos eu falo 5 vezes desse exemplo, que é a biografia do Tomás de Aquino apreciada pelo Etienne Gilson. Por que eu falo isso? Uma época atrás, um amigo, tomando a biografia de Santo Tomás do Chesterton, ficou meio ressentido. E ele ficou ressentido porque ele achou a coisa meio caótica. Randômica é a palavra que estava querendo surgir aqui, né? Meio caótica, meio sem... Aleatório também poderia ser, de alguma forma, né? Então, ele achou assim e ele queria uma biografia mais clássica, aquela biografia que começa com o cara falando de cara nasceu, que era o pai e a mãe da pessoa, como é que era o local onde ele vivia e assim por diante.
Não é que esses dados não estejam presentes na biografia que o Chesterton escreve de Santo Tomás, mas é o caso de que isso não está da maneira linear, como as pessoas esperam. E quando isso chega na mão de um cara muito bem treinado, ele não tem essa perspectiva. O que eu tenho ali? Alguém que está maravilhado com uma obra que é um triunfo, e um triunfo de um diletante numa área onde especialistas não conseguiram triunfar como esse diletante. E isso acaba demonstrando uma capacidade ímpar de Chesterton, e é isso que eu acho que talvez quem está chegando aqui, por que eu deveria ler Chesterton? Porque talvez Chesterton entregue a você intuições sobre certos temas que te interessam, que não é todo mundo que tem, e talvez alguns dos melhores acadêmicos do nosso tempo não tenham tido essas intuições. Eu acho que essa é uma das dificuldades que nós temos em lidar com Chesterton, por exemplo, em ambientes onde existe um estudo sistemático de qualquer matéria, especialmente aquelas da qual Chesterton mais falava. Por quê? Porque Chesterton desenvolve muitas das suas ideias a partir dessa percepção profunda que ele tinha das coisas. Mas esta é uma percepção que muitas vezes não aparece para nós, pelo menos não em toda a sua magnitude, como ele construiu isso. Eu não estou dizendo que vai ficar, não, você não entende por que Chesterton chegou àquelas conclusões. Não, muito pelo contrário, você entende sim. E entende muito bem. Talvez entenda como não vai conseguir entender lendo outro autor. Mas para alguns temas, ou algumas pessoas lendo Chesterton, podem ter essa impressão de que não conseguiram compreender onde é que ele queria chegar. E de fato, podem não ter compreendido mesmo. Porque justamente o que parece quando nós começamos a aprofundar um pouquinho a nossa compreensão de Chesterton é que ele tinha algo que não é comum as pessoas terem nem sequer na sua língua pátria, que é um domínio pleno do significado e do sentido da língua. Ou seja, ele percebia talvez uma coisa que, de alguma forma, quem me deu em algum grau essa ideia foi o Tolkien, de que as palavras têm como que uma essência, elas remetem a algo mais objetivo do que a mera convenção. Água não é uma palavra que simplesmente convencionou-se, que significa esse líquido incolor, inodoro, insípido, transparente, que tem como a sua composição química expressa pelo a questão de duas moléculas de hidrogênio, duas moléculas de hidrogênio por uma de oxigênio e assim por diante. A palavra água conteria alguma coisa. Só esta palavra, com o seu fonema, com a sua palavra, a sua letra forte, já conteria alguma coisa. E é evidente, isso aqui é super abstrato que a gente está falando, não é nada objetivo, pelo menos se a gente procura uma objetividade matemática ou uma objetividade empírica de um fenômeno observável na natureza, mas ao mesmo tempo é uma percepção que eu não consigo abandonar. Porque no momento que eu tenho algumas pessoas lidando com o mundo da escrita e das ideias como quem pergunta o que há ali e não o que vai fazer com aquilo ali, nós percebemos que pelo menos, mesmo que isso não tenha objetividade, algumas pessoas se comportam em relação às palavras pelo menos dessa forma. Como se as palavras tivessem um mistério que eu precisaria desvendar. Através do quê? Através da narrativa. Eu colocaria a palavra na narrativa e a palavra fazendo o caminho da narrativa iria então me revelar qual é a sua natureza. Um exemplo muito comum que se dá desse tipo de coisa, ou que eu sempre dou desse tipo de coisa, é dois relacionados ao Tolkien, que é a primeira, quando ele escreve Toca no chão vivia um hobbit. E ao invés de perguntar assim, olha que nome, ao invés de pensar, melhor dizendo, que legal essa palavra hobbit, eu acho que eu vou inventar um personagem assim assado com o nome de hobbit, ou eu vou inventar um personagem
com o nome de Hobbit. E aí esse personagem, como é que vai ser um Hobbit? Vamos ver como é que vai ser um Hobbit? Acho que eu vou botar isso nele, papapá. Não, parece que a pergunta que Tolkien faz é: o que é um Hobbit? Como se o Hobbit fosse uma ideia pré-existente, que a palavra de alguma forma manifestou para ele, e que ele precisa então agora investigar o que é. E ele faz isso também com outras coisas, né? Como, por exemplo, a maneira como ele fala da sua primeira relação com palavras que se tornaram nomes importantes, né? Como Elbereth. Elbereth é uma palavra que ele não inventou, ele encontrou escrito em um determinado lugar e se encantou com aquela palavra. Bom, esse tipo de coisa parece que quando eu lido isso, para dar um exemplo de um sujeito que tem uma relação com uma língua que é realmente daquilo que o Tolkien chamaria de subcriador. O que parece que acontece com o Chesterton é que a relação dele com palavras e ideias é um pouco dessa natureza, um tanto... Parece que ele não tropeça nas palavras como se fossem meras convenções. Parece que o Chesterton, quando se aproxima das palavras, se aproxima de coisas que essas palavras realmente significam na realidade. Ou seja, às vezes parece que Chesterton falando é muito abstrato. Mas, na verdade, talvez ele pareça tão abstrato porque justamente ele é muito real, ele é muito pé no chão. Ou seja, quando ele fala de certas coisas, ele fala isso, né? Ele vê a palavra e ele não fica pensando numa série de papéis que a palavra tem ao desenvolvimento da linguagem ou da língua. Ele olha a palavra e ele pensa na coisa que a palavra significa. E ele trabalha a ideia dele, o pensamento dele, com a coisa que a palavra significa. E não com algum emprego simbólico, com alguma outra coisa. Por exemplo, a gente tem esse tipo de coisa quando uma palavra, para nós, ela já é um símbolo ou uma gíria para um negócio completamente descolado do sentido original. Por exemplo, pulo do gato. Agora isso aí foi o pulo do gato. Geralmente quando a gente fala uma expressão dessas, as pessoas pensam assim, isso aqui foi um dado de genialidade, alguma coisa que foi à frente. Dificilmente alguém pensa num gato pulando, certo? E parece que Chesterton, quando se põe a realmente pensar alguma coisa, ele não é que ele não vai fazer voos de imaginação, a gente percebe que ele faz uns voos bem interessantes de imaginação, mas ele não pula etapas. Isso que é a impressão que dá. Ele não pula etapas. Talvez algumas vezes ele nos confunda, porque ele nos entrega quase que o resultado final ou mesmo no meio do caminho de um processo que ele fez. Mas quando ele fala das coisas, você percebe que ele já refletiu anteriormente sobre qual era o ponto de partida daquela ideia. E aí tem um trecho, agora para quem não sabe, estamos relançando, né? Ou talvez quando você veja esse vídeo nós já teremos relançado, certo? As obras do Padre Brown. E aí a gente percebe como Chesterton ele pensa com respeito profundo a questão de que a abertura ao transcendente nunca pode estar, ou mesmo a abertura ao mistério de forma geral, nunca pode estar ligado a uma falta de respeito, um respeito menor à racionalidade ou mesmo à materialidade do mundo. E aí ele vai dizer assim, tem um famoso diálogo no final, mais para o final do Conto da Cruz Azul, que é o primeiro conto, né, um dos primeiros contos do Padre Brown, o primeiro conto do Padre Brown. Temos as coletâneas, 5 coletâneas, nós temos a coletânea da Inocência do Padre Brown, e o primeiro conto da primeira coletânea é a Cruz Azul. E mais para o fim do conto tem um certo diálogo, onde, só para vocês, se alguém nunca nem ouviu falar desse conto, o que está acontecendo é que eu tenho o personagem Padre Brown conversando com outro personagem, e ali, meio escondido na moita, tem um policial, um investigador. Quem quer ouvir esse conto na íntegra, lá na página da Sociedade Chesterton Brasil, eu narrei esse conto na íntegra, tá? Página da Sociedade Chesterton Brasil, não, no canal no Instagram. O canal, página no Instagram, certo? E aí ele vai dizer assim,
que era o que na Idade Média queriam dizer com céus incorruptíveis. Ah, sim, os modernos infiéis apelam para a sua razão, mas quem pode contemplar esses milhões de mundos sem sentir que há também universos maravilhosos, onde talvez nossa razão seja totalmente irracional? Não, retorquiu o outro. A razão é sempre racional, até no último limbo, até no último confim das coisas. Bem sei que as pessoas acusam a igreja de rebaixar a razão, mas dá-se o contrário. A igreja é a única que na Terra faz da razão algo supremo. É a única que afirma que Deus mesmo está vinculado à razão. Esse tipo de coisa, e aí é que é interessante porque você via antigamente algumas das pessoas ao qual Chesterton entrava em debate são chamados de racionalistas, e de fato eram, né, porque absolutizam a razão ou a racionalidade, certo? Agora, esses sujeitos não poderiam acusar Chesterton de ser um homem irracional ou arracional. A maior acusação que eles podem fazer acerca de Chesterton é justamente não se prender exclusivamente àquilo que a racionalidade, ou melhor, a razão humana pode dar conta de explicar ou de conhecer em todos os seus passos. Agora, ele sempre partirá dos elementos racionais mais fundamentais para todo mundo. E um exemplo que, para mim, é o ponto final nessa questão do discurso de Chesterton. Chesterton ser o cara atento àquilo que é o ponto de partida fundamental de qualquer pessoa que pensa direito, é quando ele falece, e então nós estamos agora, pelo menos no momento que eu estou gravando, dentro do mês de Chesterton. O aniversário dele foi dia 29 de maio e Chesterton morre, se eu não me engano, dia 14 de junho. E quando Chesterton morre, um amigo dele está atravessando a rua e um barbeiro deixa o seu trabalho, talvez tenha deixado ali a barba para terminar, o cabelo para terminar de cortar, pediu uma licencinha ali para o cliente e foi então abordar esse amigo de Chesterton para lhe dar as condolências. E disse que Chesterton nunca tinha lido nada de Chesterton, mas que o ouvia sempre na rádio e sentia como se ele estivesse ao seu lado. Se uma pessoa simples, ou pelo menos ao que aparenta, não é nenhum grande filósofo dedicado, ou leitor dedicado de filosofia, era capaz de sentir Chesterton tão próximo, é porque certamente o seu pensamento não era um pensamento confuso, mas algo que partia daquilo que nós poderíamos chamar de bom senso. Não vou chamar de senso comum, porque isso aqui no Brasil tem uma outra referência, mas de bom senso. E esse bom senso, da qual Chesterton não abre mão, partindo das coisas mais simples para as mais profundas, é justamente o tipo de coisa de pessoas que sabem usar a linguagem, né, de maneira adequada e eficaz. E eu acredito que a leitura de Chesterton ajuda as pessoas não só a pensarem melhor, mas inclusive a usar a linguagem de maneira mais eficaz. Então, se você está procurando um bom autor que lhe ajude a pensar, mas também a falar como quem pensa direito, eu acredito que Chesterton é o autor que vai poder lhe ajudar grandemente com isso. Só lembrando a todos, estamos relançando, né, as obras, as aventuras do Padre Brown, certo? E isto significa que nós teremos de novo todos os 5 livros em box e assim por diante. Se você pensa em um meio de começar a ler Chesterton, o Padre Brown é uma dica que eu sempre dou aqui. Não é só dica de momento de relançamento. Quem quiser ir na nossa página lá no Instagram vai ver que a gente está recomendando a leitura do Padre Brown como início possível de Chesterton já há bastante tempo. Eu vou ficando por aqui. Não deixe de curtir este vídeo, compartilhar com quem você sabe que gosta desse conteúdo e também inscrever-se no canal e marcar ali o sino para ter então as suas notificações, né, sempre ser avisado quando houver conteúdo novo por aqui. É isso aí, até a próxima.